Bom dia, galera. Estamos aqui para mais uma aula aí do Colégio Máximo, certo? Bananeiras. Hoje nós vamos trabalhar aí a questão da polarização, da difração e da interferência, ok, galera? Gente, sobre a polarização, nós temos o seguinte: nós temos que apenas ondas transversais podem ser polarizadas, certo? Essas ondas transversais, elas vibram em todas as direções, certo? De maneira que sempre a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, o que acontece? Quando nós temos um polarizador, então ele vai polarizar a onda em um único sentido. Como ele polariza a onda em um único sentido, então o que vai acontecer? As outras direções, elas são desprezadas, ou seja, é cancelada a onda naquela direção. Então, por exemplo, imagina que um polarizador ele é uma folha, certo? Você pega essa folha e estica ela. Quando você esticar essa folha, você tem linhas numa mesma direção. Então a onda, quando ela vir, ela só vai passar nessa direção em que você esticou, certo? Noutra direção, ela não vai conseguir passar pelo polarizador. Então aí nós dizemos que a onda ela está polarizada em uma única direção. Então a gente pode observar esse exemplo aqui, ó. Então esse é o fenômeno da polarização. Veja que a onda, essas pontinhas que a gente tem, é a crista e o vale da onda. Então ela faz isso aqui, ó. Por isso que você tem essa parte de cima, essa parte de baixo, em todas as direções. Então ela vem desse jeito. Aí quando ela chega no polarizador, ela é polarizada na vertical. Então eu peguei esse polarizador e eu estiquei ele. Quando eu estiquei, apenas ficou nele linhas verticais. Então apenas essa onda aqui, ela vai passar apenas na vertical. O restante não consegue passar. Então, como ela está em todas as direções, só vai passar aquela que tiver na vertical. Então, só vai passar essa aqui, ó. E aí ela passa pelo polarizador tranquilamente, certo? Então nós temos óculos polarizantes, né? Nós temos a polarização também em filmes. Quando você assiste um filme lá, você polariza a luz em uma direção em dos óculos, certo? Da face do óculos. Na outra você polariza na vertical. Então você tem polarização em eixos diferentes para dar aquela ideia de aproximação da imagem, certo? Então a onda aí ela vai ser barrada pelo polarizador em algumas direções. Vai ficar só uma única direção em que a luz ali vai conseguir passar. Então é simples aí. Então o que eu tenho que me ligar aqui é que ela vem vibrando em várias direções, mas aí apenas uma vai conseguir passar, certo? Pelo polarizador, que no caso ali está polarizado na vertical, então apenas na vertical vai conseguir passar. Então o fenômeno da polarização é justamente isso aí. São ondas que elas vibram em todas as direções, mas essas vibrações, lembrando, elas são perpendiculares à direção de propagação. Então, por isso que nós vamos ter a propagação em única direção, ok? Tudo bem? Então, nós chamamos isso aí de polarização. No livro de vocês, gente, eu vou até pegar a página aqui para vocês acompanharem aí comigo. No livro 1 aí, está na Física B, certo? Está na Física B, na página 348 aí. Não esqueça de dar uma olhadinha aí. Então, dê uma olhadinha para verificar melhor o fenômeno da polarização, certo, gente? É importantíssimo. Você tem até um óculos aqui 3D, mostrando aí a polarização em uma figura. Então fica bem simples de vocês observarem isso aí na página 348. Não esqueçam de dar uma olhadinha aí, viu? Por gentileza. Então você tem que, na primeira parte, está polarizada na vertical e na segunda parte do óculos,
está polarizada na horizontal. Então está aí a polarização. Não pode esquecer que a polarização ela ocorre para as ondas eletromagnéticas, porque todas as ondas eletromagnéticas se propagam de maneira transversal, né? Mas lembrando, nem toda onda transversal é eletromagnética. O exemplo disso é ondas em corda, certo, gente? Então isso aí foi a polarização, que é um dos fenômenos ondulatórios mais simples que tem, ok? Então agora a gente vai para a difração, certo? Então na aula passada a gente trabalhou, na aula passada nós trabalhamos reflexão, refração, né? Agora falamos de polarização, certo? E agora difração, o fenômeno da difração. Difratar é contornar meios, contornar obstáculos. Por exemplo, se você tiver na sua sala aí, você tem uma estante no meio da sala, botou vários aparelhos elétricos na estante, de maneira que se tiver uma pessoa do outro lado lá, não te enxerga. Mas se você falar, ela vai conseguir te ouvir, porque o som ele começa a contornar os obstáculos até chegar aos seus ouvidos, ok? Já a luz contorna, mas contorna pouquinho. Ou seja, isso indica que o som se difrata mais que a luz. Então, o som se difrata mais que a luz. A gente pode citar como exemplo também, quando você está numa esquina, você está chegando numa esquina e vê uma ambulância perpendicular à sua direção. Então, quando a ambulância se aproxima ali de você, o que é que nós temos aí, gente? Nós temos que você consegue escutar o som, né, o barulho da sirene da ambulância, mas você não consegue ver a ambulância. Então você não consegue ver porque o som se difrata mais que a luz, ou seja, o som contorna mais obstáculos que a luz, ok? Isso não quer dizer que a luz não contorne meio, a luz contorna, só que ela contorna muito pouco, certo? O som contorna bem mais obstáculos do que a luz, tá? E aí eu fiz um desenho aqui para a gente ver melhor. Observa, você tem aqui essa partezinha preta que representa a parte alta da onda, a qual nós chamamos de crista, né? No meio dela você tem os vales, certo? Quando chegou aqui no obstáculo, o que é que aconteceu? Ela contornou o obstáculo um pouco circular, certo? Então ela contornou o obstáculo um pouco circular, ok? Quando nós chamamos essa partezinha aqui, nós chamamos de fenda, esse buraco na verdade. Fenda. Então você tem uma fenda simples. Então a onda ela adquiriu um novo formato. Quando ela chegou aqui, nós temos fenda dupla. Então como a gente tem fenda dupla, então elas vão contornar de maneira que as novas ondas formadas aqui, também conhecida como princípio de Jung ou Hinges, ela vai contornar o obstáculo de maneira que cada uma vai encontrar a outra. Se elas se encontrarem na parte alta, que é essa parte mais cheia, se elas se encontrarem na parte alta, que é a crista, nós dizemos aí que está ocorrendo uma interferência construtiva. Se elas se encontrarem na parte baixa, que é o vale, que é essa parte pontiaguda, certo? Nós dizemos que temos também uma interferência construtiva, ou seja, crista com crista, interferência construtiva, vale com vale, interferência construtiva. Ah, professor, e o que acontece se a linha pontilhada, que é o vale, se encontrar com uma crista? Aí nós temos uma interferência destrutiva, certo? Isso porque elas terão a mesma amplitude. Como elas terão a mesma amplitude, então quando você encontrar um vale com a crista, devido a eles terem a mesma amplitude, ou seja, a mesma elongação, então o que é que vai acontecer? Uma vai destruir a outra nesse pontinho que elas vão se encontrar. E depois disso elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Então, na primeira fenda, nós temos difração nas duas fendas aqui, que são fendas duplas, né? E aonde as ondas vão se encontrar, nós temos interferência, que é o nosso próximo assunto. A gente vai discutir agora os pontos de
interferência, certo, gente? Então deu para entender todo mundo aí, valeu, até daqui a pouco. Então, galera, continuando, a gente vai falar agora de interferência. É bom salientar na difração se a abertura, certo? Se a abertura aqui ela for menor que o comprimento de onda, mais circular fica a onda, certo? Se a abertura for menor que o comprimento de onda. Se a abertura for maior que o comprimento de onda, então você vai ter apenas nas partes inferior com formato circular. O meio dela vai ficar plana, certo? Ok? E aí nós temos também o seguinte, se o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, for praticamente igual, você vai ter normal, tudo normal. Então ele passa com formato circular, mas não tão acentuado como se a fenda fosse menor do que o comprimento de onda, beleza? Mas geralmente, dificilmente faz esse tipo de pergunta. Quando cai difração, eles cobram perguntando qual é o fenômeno em que a onda contorna obstáculos. Então é só você lembrar que o fenômeno ao qual a onda contorna obstáculos, tipo passando assim pelas fendas, é justamente a difração. Vamos agora para a interferência. Na interferência, gente, nós temos dois tipos de interferência, o que nós chamamos de superposição de onda, ou seja, nós vamos ter aí superposição da elongação. Então a interferência ela pode ser de dois tipos. Ou a interferência é construtiva ou a interferência é destrutiva. Então só existem esses dois tipos de interferência, certo? A interferência construtiva é aquela que uma amplitude se soma à outra. Como a amplitude está ligada ao volume, está ligada à intensidade, então se você está ouvindo uma rádio e sem você mexer em nada, de repente aumenta o volume, ou seja, aumenta a amplitude, aumenta a intensidade, tudo isso que eu falei é a mesma coisa. Significa que está ocorrendo ali uma interferência construtiva. Então, interferência construtiva é quando eu tenho a soma de amplitudes, eu tenho a soma das elongações, beleza? E aí nós temos uma interferência construtiva. Então, sem você mexer em nada, aumenta a intensidade, aumenta o volume aí da sua rádio que você está escutando naquele momento. Agora, quando galera, que eu tenho uma interferência destrutiva? Eu tenho uma interferência destrutiva que, na verdade, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser parcial e ela pode ser total, beleza? Então, a interferência destrutiva, ela pode ser dois tipos. Ou ela é parcial ou ela é total. O próprio nome já diz, parcial. Então, uma amplitude não conseguiu anular totalmente a outra, ou seja, uma elongação não conseguiu acabar com a outra. Naquele pontinho de interferência, é claro, certo? Então, o que vai ocorrer ali, vai sobrar um pedacinho de alguém. E sobra o pedacinho de quem tem maior amplitude. Imagina que você está escutando duas rádios e de repente uma começa a causar interferência na outra. Aí você escuta aquela que tem maior amplitude, certo? Aquela que tem maior amplitude é que você vai escutar, só que com a intensidade menor. Ah, professor, mas por que com intensidade menor? É simples. Porque quando você fez a superposição, ficou a maior menos a menor. Como sobra um pedacinho da menor, então a intensidade dela, o volume da rádio cai, o volume diminui. Então, se você está escutando uma rádio, de repente o volume diminuiu, ou seja, a intensidade diminuiu, a amplitude diminuiu sem você tocar em nada, significa que ali está ocorrendo uma interferência destrutiva parcial. E a interferência destrutiva é total quando você está escutando as rádios e de repente uma anula a outra. Você não escuta nenhuma. Aí nós temos uma interferência destrutiva total. Vamos mostrar a figurinha para ficar melhor de observar esses tipos de interferência.
Então vamos lá. A primeira é a interferência construtiva. Ó. Nós temos aqui o pulso de uma onda. Nós temos o pulso da direita e temos o pulso da esquerda. Eles vão vir, no momento que eles se encontrarem, nós vamos ter a superposição da onda, ou seja, como eles estão em fase, ou seja, todos os dois estão na vertical, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eles estão em fase, então eu vou somar a fase de uma com a fase da outra, então aumentar a altura da amplitude. Então, como aumenta a altura da amplitude, então aí nós temos uma interferência construtiva, certo? Então, houve um aumento da elongação. Já quando passa o ponto de interferência, eles continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Lembrando que isso aqui é o pulso de uma onda. O pulso de uma onda é metade de uma onda. A onda completa seria a parte de cima com a parte de baixo. Beleza? Então aqui a gente está trabalhando apenas o pulso de uma onda. Então, para este caso aqui, nós temos uma interferência aqui, o quê? Temos uma interferência construtiva. Professor, e a interferência destrutiva? A interferência destrutiva, gente, é dessa maneira. Você tem um pulso que se propaga pela parte de cima e outro que vem pela parte de baixo. No momento de interferência, nós vamos ter a superposição da onda. Então, você vai ter o pulso maior, o pulso de elongação maior, menos o pulso de elongação menor. Então, vai sobrar um pedacinho para cima. Nesse caso, a amplitude é a maior menos a menor. Então, aquela partezinha que sobrou ali vai ser aquela rádio, certo? Que conseguiu se sobrepor a outra, mas com intensidade menor, com amplitude menor, ou seja, com volume menor. Mas depois que passa o ponto de interferência entre elas, as ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, ok? Então você tem aí uma interferência destrutiva parcial. Então, interferência destrutiva parcial é quando uma onda não consegue se sobrepor totalmente à outra. Vai sobrar alguma coisa. E essa coisa que está sobrando é justamente a onda de amplitude maior. A onda com maior elongação. Confere? Professor, e o exemplo da interferência destrutiva total? A interferência destrutiva total é aquele em que uma amplitude anula totalmente a outra. Para isso acontecer, eles têm que estar em oposição de fase, assim como na parcial, só que com uma única diferença. Na total, elas têm a mesma altura, só que estão em oposição. Enquanto uma está vindo pela parte de cima, a outra está indo pela parte de baixo. No momento que elas se encontrarem, então vai ficar uma linhazinha, porque uma vai destruir totalmente a outra naquele ponto de interferência. Confere. Depois que elas passarem pelo ponto de interferência, gente, então o que é que vai acontecer? Elas continuarão se propagando como se nada tivesse acontecido. Então isso é comum hoje em dia em shows. Se você estiver fazendo aí uma transmissão, se você tiver um show ao vivo, por que você não observa mais a microfonia? Porque lá na mesa de palco, na mesa de palco, você tem um computador ali, e aquele computador está registrando a onda produzida pelos instrumentos musicais em composição com a voz do cantor. Então o que acontece? Quando algo externo tenta causar microfonia, automaticamente o computador produz uma onda com oposição de fase para destruir aqueles pontos de microfonia, certo? Então aquele computador ali que está na mesa de palco não é só para dizer que a banda é show de bola, não. É justamente para evitar microfonia e o som sair com qualidade para vocês que pagaram o show e querem realmente um show de qualidade, querem uma sonoridade incrível, certo?
que é um palco com muitos efeitos especiais. Então, os cantores, eles pagam para isso. Valeu, galerinha. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Show de bola. Valeu. Tchau, tchau, gente.